20 de novembro, data dedicada à reflexão étnica que marca a história do Brasil. Na semana em comemoração ao Dia da Consciência Negra, o repórter PUC destaca o universo daqueles que já representam mais de 50% da população brasileira. Hoje é 21 de novembro e está no ar mais uma edição do Espaço PUC, o programa que leva os assuntos da universidade até você. Olá, boa tarde. 20 de novembro de 1695, o líder do Quilombo dos Palmares, o Zumbi, é assassinado pelas tropas coloniais brasileiras. Depois de mais de 200 anos da morte do líder dos Palmares, um grupo de quilombolas do Rio Grande do Sul escolhe a data para comemorar a consciência negra. Hoje, 125 anos após a assinatura da Lei Áurea que aboliu a escravidão, qual é a realidade dos negros no Brasil? Eles já representam mais de 50% da população brasileira, mas também são as maiores vítimas nas taxas de homicídio. Só no estado de Alagoas, região nordeste do país, são cerca de 18 negros mortos para cada vítima de outra cor, Daniel. O número representa a influência da cor da pele na inserção social. Mas será que numa data dedicada à realidade dos negros, existe apenas o sofrimento para ilustrar este dia? As marcas são inevitáveis, mas o fluxo da história mostra transformações, os registros das mudanças, sofrimentos e alegrias de um povo protagonista da cultura do Brasil. Você confere agora no Repórter PUC. A cultura de um povo estampada na parede. Diferentes protagonistas reunidos em mais de 500 anos da história do Brasil. Nesta representação do pequeno quarto de uma empregada, resquícios da escravidão se estendem pelos séculos e revelam outra face da submissão contemporânea. Fui doméstica, hoje pedagoga. Acreditei no sonho. Registros como estes dão vida às tristezas e alegrias de um povo cujas histórias encontram-se no Muquifo, Museu de Quilombos e Favelas Urbanos, idealizado pelo padre Mauro Luiz da Silva. Padre, um museu em pleno aglomerado com um nome inusitado. Qual a proposta? A proposta é guardar a história e a memória desse povo, moradores aqui do aglomerado Santa Lúcia e não só, também de todas as favelas do estado de Minas Gerais, que a gente considera quilombos urbanos. Por isso o nome Muquifo, Museu dos Quilombos e Favelas Urbanos, com essa proposta nova, completando no Dia da Consciência Negra um ano de atividade. No balançar das fotografias, moradores do morro. A exclusão social revela ainda nas janelas diferentes histórias de uma mesma resistência, tudo registrado na parede do museu. O homem na foto é só um pedaço da família, hoje unida no mesmo lote, amanhã despedaçada como as cerâmicas da parede. Uma jovem mãe é retratada na casa abrigada onde tenta construir um lar para o filho pequeno. A casa não pertence a ela, seu futuro também não. Como eles, outras centenas de moradores vão ser removidos do aglomerado Santa Lúcia por causa de uma obra na região. De malas quase prontas, mas sem rumo ou destino certo, assim como os escravos no período da abolição. Diferente desta exposição com destino definido, os retratos da vida no morro resgatam uma cultura extinta no aglomerado Santa Lúcia e rompem as fronteiras mineiras rumo à Itália. A mostra Meu Reino Sem Folia poderá ser vista no exterior. Eu acho que só de ser uma artista favelada, fazendo uma exposição na favela, você já está rompendo com o estereótipo assim, dos mais fortes. Porque o que a maioria das pessoas pensam, a mídia vende muitas vezes, é que a favela é um lugar de violência, de sujeira, de falta de organização, que a mão de obra, só vem mão de obra, né? Então acha que só tem gente que, não que seja um trabalho menos valoroso, mas só tem gente sem estudo, ou que é trabalho de doméstico, é pedreiro, são todos trabalhos valiosos, mas também existem outros trabalhos. São várias as coisas, o morro é uma diversidade muito grande num lugar pequeno, digamos assim. Se o preconceito insiste em renegar a história ou fazer dos aglomerados à margem da sociedade, nos traços as cores revelam outra identidade. Nas escadas o samba, na laje o churrasco, no terreiro a capoeira é o colorido do aglomerado que também estão presentes na camisa e no chapéu de Pelé. Pelé, por que o colorido para representar o aglomerado Santa Lúcia? É para trazer vida, sabe?
trazer coisa que não tinha, né? Essa preocupação de pintar as casas mesmo. Hoje a turma já está gostando de pintar a casa, de colocar as cores que eles gostam. São cores que trazem felicidade, alegria. Então isso é a favela. E esta alegria, através da sua pintura, também vai estar presente na Itália, numa grande exposição, né? Como que é isso? É o Pelé, não do futebol, mas sim da grande pintura, da pintura da favela, marcando o território também por todo mundo? Na Como Itália, é que é isso? né? Isso. Então, eu já tentei ser jogador, mas como não deu certo, então vamos levar para o lado da pintura. E a pintura abriu esse caminho também para a Itália também. E qual que é a satisfação de ter sua obra no exterior? Alegria total, sabe? Assim, não tem como explicar, entendeu? É uma coisa que às vezes a gente para e fala assim, poxa, cheguei a um passo do que eu queria, sabe? Antes eu pensava assim, em fazer uma exposição, mas eu não pensei que essa primeira exposição ia ser tão longe, sabe? Eu queria uma primeiro aqui dentro, mas a primeira já está indo longe, né? Dos quilombos tradicionais às comunidades formadas no morro, dos chicotes sangrentos a mortes por armas de fogo, em que são as maiores vítimas no país. A realidade do negro ainda é presa às algemas do racismo, preconceito e marginalização social. Mas a história não se resume apenas à submissão nesses 120 anos em que a escravidão foi abolida. Entre outras conquistas, atualmente, um negro preside a Suprema Corte da Justiça do Brasil. Anos de resistência, conquista e desafios. Assuntos em discussão no Repórter PUC de hoje, com a presença de Rosângela Silva, coordenadora da promoção da igualdade racial do município de Belo Horizonte, e Beatriz Souza, membro da comissão permanente do Museu dos Quilombos e Favelas Urbanos de Belo Horizonte. Beatriz, Rosângela, boa tarde. Boa tarde. Prazer em recebê-las no Espaço PUC nessa data tão importante, né, de Carlos? Com certeza, para uma discussão nosso. que a gente acha que vai somar muito para a nossa história, né? Eu começo com você, Rosângela, até pegando como referencial o histórico de como surgiu a Coordenadoria da Promoção da Igualdade Racial, né? Quais são as políticas públicas desenvolvidas hoje em Belo Horizonte? Olha, toda vez que eu vou falar desse conjunto de políticas públicas, eu gosto de lembrar que essa história surge principalmente através do movimento negro e do Negro em Movimento. Então, é uma história de vários anos, né? Eu herdo hoje, né? Nesse momento eu estou coordenadora de promoção da igualdade racial. Essa política instituída, ela tem 15 anos no município de Belo Horizonte, em nível nacional são 10 anos. Ela se inicia no município como uma secretaria, depois vira Coordenadoria de Assuntos da Comunidade Negra e, a partir da Lei 9934, que institui a política municipal de promoção da igualdade racial do município, vira-se Coordenadoria de Promoção da Igualdade Racial e também o Conselho. Quais são as políticas que estão sendo desenvolvidas? Tem um desenho que ele parte a partir dessa lei, que é a 9934, que instituiu as diretrizes, né? Essa lei ela vai se embasar na área da educação, de geração de trabalho e renda. Eu vou me ater nesse instante a um projeto que a gente vai estar lançando amanhã, né, no dia 22 de novembro, às 10h30, no Salão Nobre da Prefeitura, que é o primeiro programa em certificação de promoção da igualdade racial. Esse programa ele trata de estimular empresas, organizações a desenvolverem projetos de promoção da igualdade racial. As empresas, associações, instituições públicas ou privadas que desenvolverem projetos tanto na área de gestão de pessoas, na área de responsabilidade social, para projetos voltados na promoção da igualdade racial, dentro dessa matriz étnico-cultural, elas recebem um selo, né, como programa de certificação de promoção da igualdade racial. Esse programa, ele vai se dar, a regulamentação dele vai se dar através de portaria específica pela Secretaria Municipal de Políticas Sociais e vai ser gerido por um comitê gestor misto com sociedade civil e governo. Beatriz, nós sabemos que no atual momento o homem está buscando raízes, está buscando cada vez mais uma identidade cultural. Essa também é a busca dos moradores que convivem ali no aglomerado do Santa Lúcia, principalmente aqueles que fazem parte do Muquifo? Sim, o Muquifo ele surgiu com a ideia, qual que é a nossa proposta, né? Era preservar mesmo o que a comunidade tem de melhor. Por quê? Nós sabemos que o aglomerado Santa Lúcia, 1.200 famílias vão ser removidas através do programa, né, do Vila Viva da Prefeitura de Belo Horizonte. Dessas 1.200, as 400 famílias vão poder ficar dentro do aglomerado nos seus apartamentinhos, vamos dizer assim. E 800 têm um futuro incerto.
Então, o Muquifo ontem, né, fez 1 ano, porque a nossa proposta era isso. Nós sabemos que muitas famílias vão para algum lugar. E nós queremos resgatar o que eles têm de melhor, o que deixou os nossos antepassados, algo que a gente quer que as pessoas possam visitar e lembrar daquela Dona Maria que cuidou da sua horta no quintal, que fez com que melhorias para a comunidade. Então, o Muquifo vem com essa proposta de preservar coisas que a gente pode observar que daqui a um tempo... Estão se perdendo. Sim, estão se perdendo e os familiares, os familiares não estão mais lá para contar aquela história. Rosângela, na verdade, dados apresentados nesta semana, Daniel, divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, revelam que em Minas Gerais são mortos cerca de 24 negros, né, a cada 100 mil habitantes mineiros, né? Cada 100 mil cidadãos mineiros, em contraponto, 10 não negros, né? Como lidar com essa situação na promoção da igualdade racial? Porque isso é evidente, o preconceito, o racismo que ainda prevalece no Brasil. Hoje já se fala em genocídio da juventude negra, né? Então, os dados levantados hoje, a gente tem que considerar também uma herança histórica desses dados, o que é a década de 80, os resquícios da ditadura militar no Brasil. Quantos jovens nos aglomerados e nas favelas, no desenho da cidade que se conformava, dos vários muquifos, dos vários quilombos urbanos, né, já não eram mortos na década de 80. No plano nacional, foi lançado agora na 3ª Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial, o programa Juventude Viva, que ele tem exatamente esse objetivo de estar construindo junto aos estados programas, ações conjuntas entre município, estado, governo federal, buscar também parceria público-privada para se trabalhar a erradicação desse fato. Eu não acredito numa erradicação que ocorra de um dia para o outro, porque isso faz parte de um processo que é histórico, social, político, econômico, né? E principalmente cultural, como que o racismo ele está dentro dessa cultura nossa, né? A gente tem o mito da democracia racial, mas dentro desse processo, e aí eu acho que eu pego um pouco até dessa história dos quilombos, vocês iniciaram falando de Palmares, a gente tem em 1888 uma coisa que não é verdade, não se houve abolição. Não se abole ninguém quando, na verdade, todos os negros saíram desprotegidos, não se fez reforma agrária. A reforma agrária não aconteceu em 1888. O que fazer com a liberdade, né? O que fazer com a liberdade, se aglomera em grandes centros urbanos, né? Eu acho que esse desenho histórico, se a gente pega a construção dos grandes centros brasileiros, né? E como que isso vai se dando nos diversos quilombos, nas diversas aldeias, né? Isso sem falar mesmo no mês da consciência negra, considerando essa questão dessa origem étnico-racial brasileira dos indígenas, né? Hoje nós temos em Belo Horizonte 3.477 indígenas que vivem na cidade, né? Parece pequeno em comparação com 52,1% da população belo-horizontina, que é negra, mas que tem um balanço histórico muito importante nesse contexto. Então, esse genocídio é em função, principalmente, do racismo e ausência de ações da segurança pública. A abolição ela se deu mais por questões políticas, ao invés de ter acontecido por uma questão de justiça e por uma questão de busca pela igualdade, né? Bom, a conversa está interessante, mas nós vamos para uma pequena pausa. Não saia daí, daqui a pouco o Espaço PUC está de volta.